Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Espero que todos estejam bem. Sou o professor João Roberto e daremos início agora à aula 3 do EAD Recuperação Judicial e Falência. Hoje o nosso assunto, até já desenhei aqui no quadro, vai tratar das chamadas funções essenciais na recuperação judicial. Até sair do vídeo aqui, porque hoje o quadro está um pouquinho cheio, né? E meu espaço aqui não é dos maiores, mas hoje o nosso assunto são as funções essenciais na recuperação judicial e na falência. Alguns estudiosos do direito falimentar chamam de órgãos, que eu não sei sinceramente se é a terminologia mais correta para denominar. Eu gosto de chamar mais de funções essenciais na recuperação judicial. E aqui eu coloco no quadro quais são as 3 funções essenciais que estão presentes e são, em alguns casos, obrigatórios dentro de uma recuperação judicial, que é o administrador judicial, o comitê de credores e a Assembleia Geral de Credores. Nessa aula, nós vamos tratar especificamente desses dois aqui, o administrador judicial e o comitê de credores. Até porque a Assembleia Geral de Credores, ela merece uma aula especial para ela. Primeiro porque o conteúdo referente a ela vai ser um pouquinho mais extenso, vai ocupar uma aula inteira. E segundo porque é o mais importante, então aquele que merece talvez um tratamento mais VIP, vamos dizer assim, por parte dos nossos estudos, ok? Então eu vou vir aqui no quadro, vou apagar, tá? Porque hoje nós não falaremos de Assembleia Geral de Credores. Nosso assunto hoje é administrador judicial e comitê de credores, correto? Vamos começar aqui, administrador judicial. Quem é esse cara? O artigo 21 da Lei 11.101/05 vai nos dizer qual que é. Às vezes você que está aí com a sua lei aberta, fala assim, professor, mas na aula passada nós damos o artigo 5º e o 6º, vamos pular para o 21 e os artigos 8º até o 20, não vamos estudar não? Sim, nós iremos estudar, tá? Mas o problema é que a Lei 11.101, ela não foi, vamos assim dizer, criada, montada com a sequência lógica de assuntos. Nós precisamos estudar primeiro as funções essenciais da recuperação judicial. Nós vamos começar a estudar depois a recuperação judicial em si, para depois a gente voltar lá nos artigos 7º, 8º em diante, que trata de habilitação de créditos. Então não tem como eu trabalhar habilitação de crédito sem ver as funções essenciais, sem começar a ver o processo, tá? Então não se desespere, eu não estou pulando artigos, tá? Eu só estou tratando o assunto de uma forma lógica para que vocês e nós possamos estudar melhor o assunto, ok? Administrador judicial, abra a lei lá no artigo 21. E lá no artigo 21 vai nos dizer o seguinte, o administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Atenção você aí, você que está aí estudando recuperação judicial e falência, já deve estar olhando no seu horizonte, ao exame da OAB chegando e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Olha só, você pode ser um administrador judicial. Professor, é bom ser isso? Ou se é bom, agora você vai ver por que é um espetáculo ser um administrador judicial. Então esse cara aqui, ele será preferencialmente advogado, economista, administrador ou contador. E quem é esse cara, assim, dentro do processo? Primeira coisa, ele é um profissional que é nomeado pelo juiz e será uma pessoa de confiança do juiz. Porque o juiz, na hora que ele receber um processo de recuperação judicial, o juiz vai analisar as contas da empresa, ele vai ter que investigar
por que a empresa chegou naquela condição de crise econômico-financeira. E o juiz vai ter que, ou teria que analisar os livros contábeis da empresa. O juiz teria que analisar se aquelas dívidas da empresa realmente existem. Tem que ver se de repente o empresário não tá de repente simulando uma crise para poder não pagar os credores. Então tudo isso deveria ser observado pelo juiz. Só que o juiz ele não tem conhecimento técnico, por exemplo, contábil. O juiz, por exemplo, não deve ter muitas noções sobre administração de empresa. Um juiz dificilmente vai ter grandes conhecimentos sobre economia. Ou pelo menos ele não vai acumular todos esses conhecimentos. Às vezes ele entende economia, mas não entende de administração de empresa. Então, para isso, o juiz nomeia um auxiliar. Esse auxiliar, que é o administrador judicial, vai ser meio que os olhos do juiz lá dentro da empresa. Então, quando o juiz nomeia o administrador, esse cara, essa pessoa, esse administrador, ele vai ter justamente essas funções que eu acabei de dizer agorinha. Ele vai lá para a sede da empresa, ele vai ler todos os níveis contábeis, vai analisar as contas da empresa, vai ver livro de empregados, vai investigar por que essa crise atingiu essa empresa, ele vai realmente conferir se cada uma das dívidas que hoje assombram aquela empresa, essas dívidas, se elas realmente existem, como é que elas foram constituídas, qual é o patrimônio da empresa. Então é uma função essencial dentro do processo de recuperação judicial e da falência, certo? Então eu digo que o administrador judicial, na prática, ele é como se fosse o braço direito do juiz, tá? Dentro da recuperação judicial. Então ele vai coletar essas informações lá e vai trazer para o processo, mastigadinho, bonitinho, e vai deixar o juiz ciente do que está acontecendo, certo? E aí vocês pegando a lei 11.101, vocês vão notar o seguinte, que o artigo 22, tá? Traz as funções aí do administrador judicial, certo? Então vocês vão ver aí no artigo 22 uma série de atribuições extensas, eu diria inclusive, do administrador judicial, né? De modo que eu sugiro a vocês que leiam aí essas hipóteses aí, que basicamente o legislador disse que são essas as funções do administrador judicial na falência, são essas as funções do administrador judicial na recuperação judicial. Então eu recomendo que os senhores leiam aí o artigo 22. Aí vocês pegam, leem o artigo 22 e falam assim, caramba, o cara vai ser responsável por fazer isso tudo? Pô, mas sozinho ele não vai dar conta. Realmente, sozinho, o administrador judicial sozinho fazer isso tudo, é provável que ele não dê conta. Então hoje, a prática da lei 11.101, de 2005 para cá, e aí você pode ver que até mesmo a lei, ela já, de uma certa forma, ela já previu essa situação. Ela vai dizer o seguinte, olha, o administrador judicial não precisa necessariamente ser pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica. E o que a gente vê hoje acontecendo na prática são grandes escritórios cuidando dessa função básica de ser um administrador judicial. Então hoje o escritório ele é formado, são equipes formadas por advogados, por economistas, por contabilistas, por contadores. Então são grupos de profissionais que reunidos conseguem fazer administração judicial. O que é praticamente impossível um advogado, por exemplo, fazer administração judicial. Mas de repente ele vai, ao investigar o motivo da crise econômico-financeira da empresa, e ele precisa ter noções de economia, e não necessariamente ele vai ter. Você às vezes nomeia um contador e esse contador precisa de conhecimentos jurídicos que ele não tem, que seria necessário que um advogado tivesse. Então, o essencial hoje são os grandes escritórios, são pessoas jurídicas especializadas em se constituir, em fazer esse serviço de administrador judicial. Então, o mais comum hoje não é o administrador judicial ser alguém, ser uma pessoa ímpar. Não, normalmente se trata de escritórios. E esses escritórios que são especializados nessa função, eles vão cumprir todas essas atribuições aqui que estão no artigo 22. E aí, só uma mera curiosidade. Vocês vão observar o artigo 21 que fala, a pessoa deve ser preferencialmente advogado, economista, administrador ou contador. Observem essa palavrinha, preferencialmente.
Não precisa necessariamente ser uma dessas funções. Eu posso nomear um educador físico para ser administrador judicial? Eu posso nomear um médico para ser administrador judicial? Em tese, sim. Mas qual que é a habilidade de um médico, de um educador físico para ser administrador judicial? Então, esse rol aqui do artigo 21, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Agora, se o juiz, claro, tiver um pouquinho de juízo, né, vamos assim dizer, ele vai nomear ou alguém que domina ou que exerce essas profissões, né, ou então nomear uma pessoa jurídica, né, escritórios, para que eles comandem essas funções, certo? A função do administrador judicial, elas podem ser típicas, ou elas podem ser atípicas. Típicas são aquelas funções do administrador judicial que a maioria delas estão elencadas aqui no artigo 22, que é analisar os livros fiscais da empresa, que é investigar por que a empresa entrou em crise, dar informações ao juiz e aos credores, enviar correspondência aos credores para manter os credores cientes do que está acontecendo na empresa, acompanhar o processo de recuperação judicial e falência. Então essas são as funções típicas do administrador judicial. Tem função atípica para ele? Tem. Algumas funções que o administrador judicial exerce ou pode vir a exercer não são funções comuns. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a empresa X, vamos pensar que é a empresa X, vou colocar aqui, empresa X, a sociedade empresarial X, ela está passando por uma crise econômico-financeira e ela vai requerer recuperação judicial, certo? Vamos imaginar que essa crise dela está acontecendo porque houve má gestão na empresa. Quem comanda a empresa não tem competência, quem comanda a empresa às vezes levou essa empresa a uma crise de forma deliberada, e a gente vê que se os administradores, se o dono continuar na gestão dessa empresa, ela não vai nem conseguir suportar a recuperação judicial, ela vai à falência, né? Se perceber que a crise econômico-financeira foi causada por incompetência ou má-fé do dono, e ainda assim ela requerer recuperação judicial, ela for à falência, o que pode acontecer? O juiz pode perceber essa situação e pode afastar, o dono ou os administradores dessa empresa X, o gerente, o supervisor, o CEO, sei lá quem comanda essa empresa. Olha, se é o dono, se são os administradores que na má administração levaram ela à crise econômico-financeira, quem é que garante que a recuperação judicial com esses incompetentes ou com essas pessoas de má fé na gestão dessa empresa vai recuperar? É claro que não vai, é óbvio que não vai. Então, durante a recuperação judicial, o que o juiz pode fazer? Afastar esse pessoal. E aí, eles serão afastados. Quando eles forem afastados, quem é que vai assumir a empresa? Quem é que vai comandar a empresa? Olha aqui quem é que vai comandar a empresa. O administrador judicial vai comandar a empresa. Mas de forma definitiva, até o fim do processo, não. O administrador judicial assume a função de gestor da empresa até que, lembra lá que da Assembleia Geral de Credores, que estava aqui, que eu apaguei? Até que a Assembleia Geral de Credores nomeie um gestor judicial. Ou seja, quando o dono ou o administrador for afastado pelo juiz, alguém vai ter que comandar a empresa. Quem que vai comandar? Todos os credores da empresa, né, todos os credores do devedor, da empresa devedora, vão votar, escolher alguém, e essa pessoa que é de confiança dos credores, né, e essa pessoa vai comandar a empresa. Porque esses credores têm certeza que aquela pessoa vai, de fato, gerir a empresa de forma correta e vai fazer com que ela volte a ser o que ela era antes. Ou seja, para fazer o processo de recuperação judicial dar certo. Então, esse gestor é quem vai comandar essa empresa. Só que até eleger esse gestor, quem é que comanda essa empresa? É o administrador judicial. É o que a gente chama de função atípica do administrador judicial. E outra função atípica que o administrador judicial pode exercer é substituir o comitê de credores. Agora a gente vai estudar sobre o comitê de credores. E em algumas situações,
o administrador judicial vai exercer a função do comitê de credores. Agora a gente chega lá, tá? Então, exercer o papel de gestor da empresa, de cuidar da empresa e exercer o papel do comitê de credores são funções atípicas do administrador judicial, certo? Agora vamos para a parte boa da coisa. Essa parte aqui eu acho a mais bacana de todas. O administrador judicial, antes de pular para a parte bacana, o administrador judicial, segundo aí o artigo 23, vocês podem acompanhar aí, tá? Ele mensalmente ele tem que fazer prestação de contas, por exemplo. Então, o administrador judicial, ele ao exercer o seu papel, e ele, por exemplo, ele vai demandar custos, por exemplo. Então, esse escritório aqui, por exemplo, que assumir a administração judicial, esse escritório pode ter despesas, por exemplo, com a sua função de administrador. Quem é que banca essas despesas? É o devedor que está em recuperação judicial, né? Então, se esse escritório, por exemplo, precisar fazer uma perícia nas contas, precisar fazer um grande estudo que demande um valor extra para isso, o escritório pode contratar um perito, por exemplo, e quem vai bancar isso vai ser a empresa que está em recuperação ou a empresa que está em falência, tá? Então, as despesas que o escritório tiver com o seu labor vai ser inclusive reembolsado pelo devedor, só que isso tem que ser justificado, tem que ser prestado contas. Então, mensalmente, o administrador judicial vai ter que prestar contas e, inclusive, no final de todo o processo, essas contas do administrador vão ser julgadas, tá? Vão ser julgadas, mas a gente chega lá, calma. Então, o artigo 23 traz aqui algumas obrigações do administrador judicial, tá? E a principal dele é exercer a sua função com primor, com idoneidade, com correção, com competência, fazer essa prestação de contas, tá? Isso é uma função, isso são características essenciais. Então, realizar todas as funções do artigo 22 e prestar contas é uma função essencial, certo? Agora vamos ao 24. O 24 trata da remuneração. Olha que legal. O administrador, até que se prova o contrário, ele não é um sujeito, digamos assim, que trabalha por amor à causa. Ele ganha para isso. E ele ganha bem para isso. Quais serão os honorários do administrador judicial? Atenção. 5% do valor da dívida da empresa. Diz aqui, ó, artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observada a capacidade de pagamento, ou seja, o grau de crise financeira da empresa, a complexidade do trabalho e etc. E aí, olha só que legal. Parágrafo 1º. O total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou o valor da venda dos bens na falência. Vamos imaginar que o administrador judicial seja nomeado no processo de recuperação judicial. E aí, a empresa em recuperação judicial diz, olha, hoje eu estou devendo, né, eu pretendo fazer um grande plano de renegociação que no total vai dar R$1 milhão. Qual é o honorário do administrador judicial? 5% de 1 milhão. Pausa o vídeo aí se você quiser e faz a conta para ver se compensa ou não. Será que compensa? Pois é. Agora pensa comigo. Não sei se vocês sabem que a Oi, a empresa de telefonia, está passando por recuperação judicial, certo? Ela está devendo aí na casa, que eu não vou lembrar exatamente agora qual é o valor correto, mas é na casa de quase bilhão. Imagina 5% de R$1 bilhão. Eu brinco, falo, isso aqui é a causa única. O sujeito pega uma administração judicial da Oi, é a causa única dele. Imagina só que legal, 5%, até 5% de R$1 bilhão, né? Então a remuneração é grande, mas também o trabalho é grande, né? Ser administrador de uma recuperação judicial não é
simplesmente achar um bico. Não, você quase que vive em função daquilo. E aí, obviamente, o sujeito tem que ser muito bem remunerado. Tá? Então, até 5% do que a empresa, do valor da recuperação judicial, vamos assim dizer, né, do plano de recuperação judicial, ou 5% da venda dos bens, tá, no caso de uma falência. Esse percentual será de até 2% se o empresário ou a sociedade empresarial for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Tá? Aí esse valor não vai passar de 2%. Agora, se for uma sociedade empresarial ou um empresário que não se encaixa como micro nem como de pequeno porte, será de 5% a remuneração dele, certo? Existe alguma possibilidade de não ser de 5%, de 2%? Sim. O artigo 30 e os demais aqui, o artigo 24, vai dizer o seguinte para nós: olha, se o administrador judicial não puder, imagine que o administrador judicial assume essa função e permanece ela por 1 ano e depois ele tem que sair. Ele sai no meio do processo. Ele pode sair no meio do processo? Pode. Se ele sair por fatores que são alheios à vontade dele, ele vai receber uma remuneração proporcional ao trabalho dele. Tá? Agora, se ele sair por quiser, ou ele padecer de desídia, por exemplo, não é um bom administrador, não está nem aí, não está cumprindo as funções dele, ou ele agir de má fé, ele perde a função de administrador judicial e sai sem receber nenhum real. Tá? Então ele tem que cumprir aqui também as determinações do artigo 24. E para finalizar o assunto administrador judicial, que a gente ainda vai falar bastante de administrador judicial ao longo do nosso estudo, mas eu vou concentrar hoje as minhas forças falando dessas regras gerais dele, certo? Qualquer pessoa pode ser administrador judicial, bastando ser advogado, economista, administrador ou contador? Nem sempre. O artigo 30 traz as vedações de quem é que não pode ser administrador judicial. E aí, se a gente pular lá para o artigo 30, a gente vai ver que parentes de até 3º grau, o dono da empresa, os administradores da empresa, o juiz e dos credores, ele não pode assumir o cargo de administrador judicial. Ou então, se nos últimos 5 anos, ele tenha sido administrador judicial de uma recuperação judicial na falência, e nessa recuperação judicial ele teve as contas reprovadas, ele, por exemplo, agiu com desídia, com má fé, isso tudo vai levar com que ele não possa novamente ser administrador judicial, pelo menos por 5 anos. Tá? Então as vedações, as hipóteses em que eu não posso ser administrador judicial estão aqui no artigo 30, certo? Mas é legal ser administrador judicial, né? Olha só, 5% de uma grande dívida, você vai ter trabalho, ok, mas acho que é um valor que compensa, né? Acho que é um valor que é legal. Já o comitê de credores é um órgão, atenção, facultativo na recuperação judicial. Não é obrigatória a sua existência. Ok, se ele existir, beleza, vamos tratar sobre ele. Mas e se o comitê de credores não existir? Quem é que vai assumir a função dele? Administrador judicial. É uma função atípica do administrador judicial, certo? O que é o comitê de credores? O comitê de credores, ele é um órgão da recuperação judicial, que vocês estão vendo aí na lei de vocês, que está prevista aí a partir do artigo 26. E ele é um órgão que vai ser composto por até 4 membros, sendo que desses 4 membros, cada um deles terão 2 suplentes. Por que 4 membros? Cada membro vai representar uma espécie de credor. E aí já vou antecipar alguma coisinha aqui. Gente, numa recuperação judicial na falência, os credores, eles são divididos em 4 grandes grupos, certo? Tá aqui. No grupo 1, são os credores que têm créditos trabalhistas, os credores que têm crédito com garantia real ou privilégio especial,
O outro grupo serão os credores quirografários ou com privilégio geral. E aqui estarão os credores que são empresários de pequeno porte ou microempresários. Então, de todo mundo que o empresário ou sociedade empresarial deve, de todos os credores, esses credores eles são divididos em 4 grupinhos, tá? São esses grupinhos aqui. Nós vamos falar muito sobre esses grupinhos ainda, tá? Eu só estou antecipando alguma coisinha para vocês. Então, cada grupinho desse aqui indica um membro para o comitê de credores, sendo que se os trabalhadores não quiserem ou não existir credores trabalhistas, eles não vão indicar um membro deles. Não existe a classe de credores, como é que eu vou indicar um membro para representar essa classe? Então, se os trabalhadores, por exemplo, não quiserem ou não existir essa espécie de credor, eles não vão, obviamente, ter um membro lá no comitê de credores, né? Então, de modo que o comitê de credores ele pode inclusive funcionar com menos de 4 membros. Se não existir essa classe de credores aqui, ou a eles não interessar, vai funcionar com 3 membros. Se essa classe aqui também não interessar na existência de um comitê de credores, só essas duas aqui, ela será composta de 2 membros. Então, é um órgão facultativo na recuperação judicial. Inclusive, os autores que tratam desse assunto recuperação judicial e falência dizem que na prática não é muito comum ter comitê de credores, tá? Diz que é uma função meio em desuso. Existe um em outro processo, mas não é comum, tá? Mas qual que é a função desse comitê de credores então? A função deles primeiro, representar os credores. Claro, óbvio, tem chama comitê de credor, ele vai representar os interesses dos credores. Mas de que forma? O comitê de credores, por exemplo, fiscaliza o trabalho do administrador judicial. Será que o administrador judicial está trabalhando bonitinho? É um exemplo. O que mais o comitê de credores pode fazer? Pegar informações da recuperação judicial da empresa e levar para os credores. Pode auxiliar em algumas situações o trabalho do administrador judicial e do juiz. Então, ele existe basicamente para fiscalizar o processo de recuperação judicial num todo. Porque o processo de recuperação judicial num todo, ele já é fiscalizado pelo administrador judicial. Mas lembre-se, o administrador judicial é uma pessoa de confiança do juiz. Se os credores entenderem que eles também querem acompanhar a recuperação judicial ou a falência de um órgão deles e não do juiz, eles podem constituir aqui um comitê de credores, tá? Então esse comitê, formado por até 4 pessoas, a função dele basicamente é a do artigo 27, que é fiscalizar as ações do administrador judicial, fiscalizar o processo, fazer atos para dar ciência aos demais credores, né? Então, basicamente, a função dele vai ser aqui as que estão descritas, tá? As funções no artigo 27, tá? Qualquer um pode ser membro do comitê de credores. Olha só, as mesmas vedações para o administrador judicial são as mesmas vedações do comitê de credores, tá? As mesmas. Aquela pessoa que não pode ser administrador judicial também não pode ser credor, tá? Também não pode ser credor. Como ele é um órgão facultativo, nós dizemos muitas das vezes que a sua função, tá? Ela é dispensável dentro da administração judicial. E um dos motivos que leva a ser dispensável é o seguinte: os atos que o comitê de credores praticar para fiscalizar a recuperação judicial, boa parte desses custos, você sabe quem é que vai pagar? A empresa que está em recuperação judicial ou em falência. Ou seja, será que realmente é necessário você criar uma despesa a mais para uma empresa que já está mal das pernas ou até que faliu? Então, o comitê de credores tem que ser pensado muito bem a sua criação, porque ele pode significar um gasto necessário. Porque quando ele existe, ele obviamente vai gerar gasto.
E esse gasto vai ser bancado pelo devedor que já está com pouco dinheiro. Será que compensa pegar esse dinheiro e investir aqui? Será que de repente não seria melhor pegar esse dinheiro e reservar para pagamento de dívida? Talvez uma coisa a ser pensada. Então, por isso que em muitas recuperações judiciais ou em falências, dispensa-se ou o comitê de credores ele não existe, certo? Mas são duas funções, principalmente essa aqui, essencial numa recuperação judicial. Então você que me assiste, de repente comece a aprofundar seus estudos nessa lei de recuperação judicial e falência. Quem sabe daqui a um tempo você não se torna um administrador judicial, né? De repente você é nomeado pelo juiz aí em uma administração judicial de uma grande empresa, e aí os seus honorários gordos, né, seus honorários gordinhos, volumosos, vai pagar de repente sua faculdade num estalar de dedo, vai te dar aquele carro, né, que você tanto sonhou, né, aquele imóvel e tal. Então é uma boa alternativa aí para o operador do direito, de repente, ser bem sucedido na sua profissão, ok? Então, isso aqui são as lições gerais sobre o administrador judicial e o comitê de credores, sendo que esse cara aqui ainda vou falar bastante sobre ele, viu? Porque ainda tem muita coisa no processo que ele vai fazer que eu nem cheguei a tratar aqui ainda, tá? Ao longo da lei a gente vai tratar os demais pontos, ok? Muito obrigado a todos e voltamos na próxima aula. Provavelmente a nossa próxima aula 4, vai ser somente sobre, olha só, Assembleia Geral de Credores. Esse assunto é extenso, é longo e eu vou gastar um pouquinho de tempo até porque ele merece, né? É o órgão mais importante, a função mais importante ao lado do administrador judicial dentro de um processo de recuperação judicial ou de falência, ok? Então, queridos alunos, até o nosso próximo encontro.